Graça e paz, irmãos, graça e paz, irmãs. Chegamos então a mais um Pequenos Textos, Grandes Verdades. E hoje eu gostaria de começar com uma pergunta. Como anda a sua imaginação? Como anda a sua imaginação espiritual? Como você tem alimentado a sua imaginação espiritual? Com quais experiências, com quais relacionamentos você tem alimentado a sua imaginação espiritual? Eu vou ler daqui a pouco um versículo para vocês, mas antes de ler esse versículo, é importante que vocês entendam o contexto do versículo. Isaías está escrevendo para o povo de Deus. E uma coisa que estava acontecendo naquela época é que a imaginação deles estava encurtada. Na verdade, eles estavam com a mente vazia de imaginação a respeito de Deus. Por quê? Porque eles estavam tão envolvidos com eles mesmos e tão envolvidos com os ídolos que eles não conseguiam imaginar um relacionamento com Deus. E aí vocês vão ver o que Isaías fala para eles. Lá em Isaías 40, 26, ele diz o seguinte: olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Ele as faz sair como um exército, uma após a outra, e chama cada uma pelo nome. Por causa de seu grande poder e sua força incomparável, nenhuma delas ousa se ausentar. Eu vou ler a primeira parte de novo. Olhem para os céus. Quem criou as estrelas? Nós, enquanto filhos de Deus, temos na criação a presença do próprio Pai. Quando a gente olha a criação, nós precisamos nos lembrar de que foi o Senhor quem fez as árvores, os céus, as estrelas. Eu não sei você, mas uma das coisas que eu mais gosto de contemplar são duas: o nascer e o pôr do sol, que são o que eles chamam, que são as horas de ouro do dia. No nascer do sol, quando o sol vai vindo, você vai perdendo a escuridão e aí você tem toda aquela cor linda. E no fim, no pôr do sol, dependendo da época do ano, você tem um espetáculo de cores. Você tem laranja com rosa, com roxo, com vermelho, com amarelo. E sempre que eu contemplo, principalmente o pôr do sol, eu penso, só um grande artista para fazer tudo isso. E essa contemplação, ela alimenta a minha imaginação espiritual. Então eu reconheço a presença do Senhor, eu reconheço as digitais de Deus nisso. E da mesma forma, quando eu tô caminhando e bate um vento, da mesma forma quando eu olho um bebê banguela sorrindo, eu imagino só um Deus incrível para criar algo tão especial. Mas o que acontece? A nossa mente, a nossa imaginação, ela é capturada muitas vezes por falsos ídolos. E isso nos impede de nos enchermos e de expandirmos a nossa imaginação rumo ao Senhor. Então, muitas vezes o que acontece é que nós ficamos tão entretidos com o dinheiro, ficamos tão entretidos com o serviço, ficamos tão entretidos com nós mesmos, que nós vamos reduzindo a nossa imaginação espiritual. E com isso, nós vamos nos afastando da contemplação. E com isso, nós vamos nos afastando do nosso relacionamento com o Senhor. E aí, quando vem os problemas, quando vem as dificuldades, a nossa imaginação está vazia. A nossa mente está vazia e a gente não consegue enxergar a grandeza do nosso Deus. E é exatamente isso que Isaías tenta trazer de volta no povo. Olhem para as estrelas. Quem as criou? Quando eu penso no pôr do sol, quando eu vejo todas aquelas cores, quando eu vejo o pôr do sol como uma tela feita pelo Criador, eu imagino o que Deus não tem o poder de fazer na minha vida, na sua vida. Então, a minha sugestão para você hoje é: olhe para a natureza, olhe para a criação e expanda a sua imaginação espiritual. Porque quando os dias maus chegarem, é a sua imaginação que vai trazer lá na sua mente quem Deus é e o que Ele pode fazer por você.
Um beijo, eu te vejo na quinta e o pastor Gerson, meu pai, estará aqui amanhã. Tchau, tchau.